todos nós presentes. Inclusive, a gente está fazendo a gravação desse encontro. Então, vamos lá. Eu me chamo Davi Macedo. Eu estou vinculado ao Coletivo Margem desde 2020, o texto da pandemia. E a gente tem essa atividade que a gente realiza ao longo dos anos, que é o Conversas Abertas, que é justamente uma iniciativa que busca um espaço que a gente consiga dialogar psicanálise e refletir sobre questões incômodos, com atravessamentos aí que se relacionam com outras áreas e outros campos de saber, né? Que, de certa forma, direcionam essas provocações à psicanálise. Em 2025, como vocês já devem estar sabendo, nosso tema central é o mal-estar na norma, corpos, gênero e sexualidade, que aí a partir daí a gente está se propondo pensar o que significa viver fora dessa norma ou resistir a ela, né? E quais são os efeitos que isso gera sobre os corpos dissidentes, a questão das sexualidades não hegemônicas, e como essas questões vão se relacionando dentro desse contexto. É, Hoje o nosso tema ele é voltado para pensar sexo e controle, que aí a gente vai ver dispositivos sociais, históricos e clínicos, com a presença de dois convidados aqui, ilustres, que a gente trouxe para o coletivo, e de cara eles toparam. Então, assim, muito obrigado já, meninos, desde já pela participação de vocês, que é a, o Lincoln, que é psicanalista e psicólogo, desculpa. O Lincoln, no caso, ele tem formação em ciências sociais na Universidade Estadual do Ceará, né? Ele é mestre em sociologia pelo PPGS, US, e doutorando em sociologia também pelo mesmo programa. E nas discussões e pesquisas dele, ele relaciona temas que se voltam ao debate de gênero e sexualidade, com enfoque no cinema latino-americano e teoria queer. E a nossa querida. Só um minutinho. O Vitor não me mandou. Alice Carneiro, amigo. Isso, a Alice Carneiro. Vitor, tu faz a apresentação da Alice, por gentileza, que o meu card aqui não tá abrindo. Queria ler o mini currículo dela e não consegui localizar. Tá certo. Oi, gente, bom dia. Sou o Vitor, integrante da Margem também. A Alice Carneiro, ela é psicanalista e psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Unifor. Segue aí, Davi. Gente, só para complementar, eu gostaria também de fazer uma pronta fala antes da gente iniciar a discussão, que eu acho que tem total relação com esse tema também, e é importante a gente destacar. Mais recentemente, a gente teve no Rio de Janeiro uma das operações mais letais da história, né, aqui tanto do Brasil quanto do Rio de Janeiro, que foi a Operação Contenção, que aconteceu agora no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão. E aí a gente já tem dados estatísticos aí que revelam que 121 pessoas foram mortas, né, dentro dessa operação. E esse episódio tem a ver com o nosso tema justamente porque ele é uma denúncia também, né? A gente está falando que não é só um caso isolado de violência policial, ele toca profundamente nessa questão que faz a gente refletir sobre corpos negros e periféricos, esses corpos que estão fora da norma, tanto no sentido social como no sentido simbólico, né? E como esse Estado ele opera e se coloca de forma violenta em nome dessa ordem, né, que é estabelecida. Então, eu acho que é importante a gente iniciar o encontro com essa informação, né, para quem circulou aí em todos os locais, mas quem não sabe, precisa saber também sobre essa informação e descobrir também, pensar sobre essas questões e como elas atravessam nossos corpos politicamente, né? Agora eu gostaria de passar a palavra ao Lincoln, vou deixar ele se apresentar melhor e fazer a fala dele. O nosso encontro ele tem esse objetivo de provocar e discutir essas tensões. Pode seguir.
Oi, gente. Bom dia, né? Meu nome é Lincoln, né? O Davi já tinha falado nessa breve apresentação. Eu sou cientista social de formação, né? Na UES, graduação, licenciado em Ciências Sociais. E terminei meu mestrado em Sociologia, ano passado. E aí eu entrei no programa de pós-graduação em Sociologia também ano passado, né? Que foi tudo muito em cima, uma coisa da outra, no doutorado. É, eu estudo, desde o mestrado, eu estudo teoria queer, né? Envolvendo os debates de gênero e sexualidade, só que voltado para um cinema queer, no caso, né? Eu não estudo cinema, eu utilizo o cinema como um suporte, né, no caso, para entender as minhas questões, né? Parte da minha pesquisa também é entender um pouco sobre essas práticas discursivas, né? Porque eu analiso o cinema enquanto um locus de criação de práticas discursivas que vão circunscrever nesses corpos de identidades sexuais desviantes, né? No caso. E aí também levantando aspectos sobre o corpo, performatividade e poder, a partir do cinema queer. No mestrado, eu estudei um pouco sobre cinema queer brasileiro, mas agora no doutorado, né, eu expandi e estou estudando cinema queer latino-americano, também entendendo a importância de se ter uma epistemologia do Sul, né? Um, Entender a nossa realidade latino-americana a partir de nós mesmos, entendeu? Então, agora no doutorado eu estou estudando o cinema queer latino-americano, mas não vou focar tanto nisso, vou focar mais na discussão de hoje. É só para fazer mesmo uma breve apresentação, né? No caso. Eu sempre tive aproximação com esse tema, né, de gênero e sexualidade, desde a minha graduação, que eu faço trabalhos em relação a isso. Desenvolvi uma pesquisa no Adalto Bezerra na época em relação aos dispositivos Saber Poder, presentes tanto no espaço da escola como a partir do núcleo de gênero que tem entre os estudantes da escola Adalto Bezerra. E a partir daí da graduação foi meio que me definindo para eu continuar nessa mesma trajetória, né, de entender o gênero e a sexualidade, mas eu pego uma perspectiva mais biopolítica para se entender o gênero e a sexualidade, né? Não parto muito, na verdade, não parto nada de uma perspectiva identitária, né? Como é a maioria dos trabalhos de gênero e sexualidade. Eu pego mais uma questão biopolítica e utilizo muito da filosofia política também para entender as minhas questões, até porque a teoria queer ela é uma grande, a gente pode dizer que a filosofia política é uma grande interlocutora também da teoria queer, no caso, né? É, eu fiz uma apresentação aqui, um roteirinho, aí vou colocar aqui, só um momento. Pronto. Então, eu acho importante. Vocês estão me escutando, né, gente? De boas? Tá Sim, dando para amigo, tá ouvir? ótimo. Sim, Tá amigo, ótimo. estamos sim. Certo. Pronto, então, eu acho importante a gente, como vocês não são da área, né, não estudam, eu acredito que aqui não tem alguém que estuda teoria queer, no caso, né, eu acho importante eu situar um pouco essa teoria queer, né, e a questão queer, né, em relação ao que a gente está discutindo, e depois eu vou jogando algumas provocações em relação ao tema que a gente está trabalhando hoje, que é sexualidade e controle, no caso, né? É, e os dispositivos clínicos e históricos, né? Sociais e históricos. Lembrando de que, como eu sou sociólogo, eu vou partir e vou situar minhas questões a partir de um lado mais social e mais político, né, no caso. E aí, justamente porque eu acho que a discussão vai ficar mais rica,
porque a colega a Alice, né, vai contribuir com o seu, com falando mais da sua área, né, da psicologia. E eu acho que vai ficar um debate rico, somando o que eu vou falar, situando numa questão mais sociológica, no caso, né, e ela de uma questão mais psicológica e de psicanálise. Então, em relação à palavra queer, né? A palavra queer, ela sempre, desde sua origem, ela sempre teve relação no sentido de demarcar ou apontar corpos ou sujeitos que desviam da norma, de alguma forma, que quebram uma normalidade social, no caso, né? A palavra queer, a primeiro momento, acredita-se que ela foi utilizada pela primeira vez em 1930, mais ou menos por aí, que tinha uma rua na Inglaterra chamada Queen Street, né? Que se a gente for traduzir, é como se fosse uma avenida ou rua queer, né? Que era basicamente uma rua onde era habitada e frequentada apenas por pessoas que sofriam discriminações e não eram aceitas na sociedade britânica, né? Por diversos motivos, ser gays, lésbicas, travestis, artistas, prostitutas, bandidos, vagabundos, devedores, ciganos, entre outros. Então, a partir daí, a gente percebe que desde da sua origem, o termo queer ele pressupõe uma transgressão à ordem, né? Um insulto a sujeitos abjetos que não atendem ou que, de certa forma, desviam dessa normatividade ou dessa norma social hegemônica imposta, né, no caso. Então, a gente não pode falar do queer, né? A gente não pode falar do queer levando apenas para um lado identitário, né? Até porque o queer, diferente da sigla LGBT, né? Mais na frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas o queer, diferente de um movimento identitário LGBT, ele não procura se incluir em uma sociedade ou se assimilar a uma realidade ou uma sociedade heterocis normativa. Na verdade, ele quer romper, né? A partir ou da sua crítica, ou dos seus trabalhos, ou da sua do seu ativismo político ou a partir do seu corpo, né? Porque o corpo para o queer é um campo de tensão, né? Também desafiar essas lógicas e essas normas, né? Essa normatividade que foi imposta. Então, o queer ele não pressupõe uma identidade, né? É tanto que muitas vezes você não precisa ser gay ou lésbica ou travesti ou trans ou ter uma sexualidade que não seja heteronormativa ou uma performatividade de gênero que não seja normativa para ser considerado queer, né? Tem muitas pessoas que são heterossexuais e também são queers, no caso, né? Nessa mesma linha que eu estou falando aqui, que eu acabei de falar da Queen Street, né? Os bandidos, os ciganos, as pessoas que são marginalizadas, elas também podem ser enxergadas sob uma perspectiva queer, porque elas quebram uma normalidade, né? Aquela coisa que o Paul Preciado fala. O Paul ele tem uma obra muito vasta, né, sobre isso, sobre a teoria queer. Ele tem apontamentos muito importantes, fundamentais, né? Eu até brinco dizendo que ele é quase meu pai, o Paul, na minha pesquisa, porque eu utilizo demais ele em relação principalmente a expandir essas questões esses debates de gênero e sexualidade, no sentido de encaixar também esses dois dispositivos, podemos falar assim, né? É, em um contexto de tecnologia sexual. Eu acho que tipo isso foi um ponto de virada também na teoria queer, encaixar essa sexualidade, esse gênero como tecnologia sexual. Então, o Paul ele tem um texto que o nome é Multidões, já fica como sugestões, né? É um artigo, não é grande, você lê assim
ele não é grande, mas ao mesmo tempo ele solta umas provocações bem importantes, né? Que eu considero importante. Ele é de 2011, esse artigo, e o nome é Multidões Queers, por uma política dos anormais, dos corpos anormais. Então eu trabalho a questão queer pegando um pouco dessa contribuição do Paul, né? Não só do Paul, como tantos outros, é, que bebem dessa fonte, podemos dizer assim, que bebem dessa analítica Foucaultiana, no caso, né? É, de entender esses corpos dentro dessa lógica da política dos anormais. Então, o termo, né, como eu estava falando, o termo queer, ele foi utilizado também algumas vezes na literatura, né, principalmente a princípio na literatura. Eu posso destacar as obras do Oscar Wilde, né, o Beatnik e William Burroughs, ele tem até um livro chamado Queer, e o Charles Baudelaire também utilizou a palavra queer, mas principalmente a relação da palavra com o movimento dandista, né? Então, a teoria queer, ela sempre se utilizou desde sua origem, ela utiliza da arte, no caso, né, como um grande expoente de veicular suas ideias e suas questões políticas e filosóficas, né? Então, o cinema não seria diferente disso. E é por isso que eu vi a importância, né, na minha pesquisa, de se pegar o cinema para entender a questão queer, não só em sua gênese, mas também as suas conexões e as suas relações que pode se ter com diversas outras áreas do conhecimento, no caso, né? Inclusive a psicanálise, que também é ao mesmo tempo que ela diverge, né? Mas mais na frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo que a psicanálise diverge da teoria queer em algumas questões, ela também pode encontrar uma importante interlocutora, né? Nas suas questões. Então, a teoria queer como uma teoria, né, no caso, porque até então o queer era utilizado não de uma maneira acadêmica, no caso, né? Não tinha uma epistemologia própria, no caso, né? A teoria queer ela só foi aparecer, só foi se demarcar academicamente falando, podemos dizer assim, é, no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90. Ou seja, é uma teoria recente, no caso, né? Ainda tem, e não é uma teoria fechada, né? É, naquela ideia do Deleuze da caixa de ferramentas, né? Não, a teoria ela não precisa ter significante, mas ela precisa funcionar. Então, eu acho que tipo, é muito nessa perspectiva de que a teoria queer ela ainda tem muitas contribuições a dar e também torna esse campo um campo também inovativo, né, de você pesquisar, no caso, né, e encontrar novas questões em relação ao que é dado ou a partir da sua perspectiva que você quer trabalhar a questão queer. Então, alguns anos na década de 80, alguns anos passados da revolta de Stonewall, né, que é a revolta de Stonewall Inn, que aconteceu em Nova York, foi responsável por meio que inserir a questão da libertação gay, no caso, né, da libertação homossexual e do orgulho gay no mundo inteiro, no caso, né, essa revolta aconteceu em um bar, né, em Nova York, onde tinha muitas batidas policial e teve um dia que as pessoas, os que frequentavam o bar se revoltaram e começaram a entrar em confronto com a polícia. Foi um confronto de mais de uma semana, esse confronto, e a partir daí que as pessoas foi difundido, né? Tanto a questão queer como a questão do orgulho gay, no caso, né? A palavra queer, então, ela foi ser reapropriada no final dos anos 80, final dos 90, né? É,
a partir do conceito negativo que era utilizado, na verdade ele foi transformado, né? Foi captado e transformado em um elemento mais libertador do que negativo, né? Enxergando também esses corpos desviantes enquanto uma potência. E os principais nomes ligados a esse movimento, a gente pode dizer que a Ivy Sedgwick, Judith Butler, Therese de Lauretis, Alan Seinfeld, Jonathan Dollimore, Alexander Dot, o, o próprio Foucault, né, que é utilizado, a gente não coloca ele como um teórico queer, mas a sua analítica do poder é fundamental para o desenvolvimento também desse pensamento e dessa epistemologia queer, no caso, né? Então, a teoria queer ela vai chegar para dar uma nova roupagem, né, a essas análises, porque até então é, os estudiosos principalmente inspirado nos estudos culturais da época, né, eles enxergavam que as questões de gênero e sexualidade, a partir das ideias feministas ou dos movimentos identitários que se tinham na época, é, era uma proposta, uma alternativa igualmente problemática e falha ao domínio machista, né? Porque não promoviam, portanto, um entendimento mais amplo de questões de sexo, gênero ou sexualidade. E a teoria queer ela chega justamente para dar uma nova roupagem a essas análises, né? Passando a conceber essa sexualidade e essa performatividade de gênero, eu gosto de utilizar esse termo performatividade de gênero, né? De entender o gênero enquanto uma performance, pegando também um pouco das contribuições da Judith Butler, né? Então, ela passa a conceber essa sexualidade como algo móvel, ambíguo, não linear, complexo, mutável e passível de transformação, de acordo com o contexto histórico, político ou cultural em que aquele corpo ou aquele sujeito esteja inserido. Então, ela vai entrar na universidade, né? A teoria que vai entrar assim na universidade, podemos dizer, no mês dos anos 90, mais ou menos, a partir desses pesquisadores acadêmicos e anglófonos, né? Que buscavam quebrar com essa visão mais tradicional do binário, do biológico, do gênero, das sexualidades, que até então eram muito utilizadas pelos estudos feministas e culturais, né? E romper para padrões culturais que ditam e normatizam esse gênero, essa performatividade de gênero, esse sexo e essa sexualidade. Mas também a questão queer, ela logo ganhou as ruas, né? Como eu falei, pela libertação gay e por muitos movimentos de resistência queer. Então, a luta queer, né, no caso, falando de uma questão de luta, a luta queer ela não se dá apenas ela se dá pelo fim do sistema de gênero, né? E não pela inclusão ou assimilação dos corpos nesse sistema de gênero. Na verdade, luta pelo fim do seu sistema de gênero e dos mecanismos de controle e poder. Desculpa. Mas também contra falsos discursos e dicotomias em relação ao gênero e sexualidade. Por exemplo, enxergar as questões, enxergar as sexualidades, as diversas sexualidades ou performatividades, como apenas uma questão binária ou uma questão dicotômica, né? Uma coisa e a outra. Heterossexual, homossexual, homem, mulher, ativo, passivo, afeminado, machudo, sempre utilizando essas controvérsias. O queer ele vai meio que quebrar essas controvérsias, no caso, né? Vai querer quebrar com essas controvérsias, não só com o sistema de gênero e os seus mecanismos de controle e poder, mas também quebrar com essas dicotomias, podemos dizer assim, né? Essas dicotomias que desviam, né, vai ser apoiada essas questões na teoria queer que desviam a maneira heterocentrada de enxergar a vida, no caso, né? Então, o termo queer, que até então era utilizado de maneira pejorativa, ele foi apropriado e ressignificado de maneira teórico-crítica, né? Como uma forma de resistência
e a afirmação dessas identidades sexuais desviantes que não se encaixam nessa maneira de ser, sentir, de ver, de pensar a heterossexualidade, no caso, né? Então, como eu falei, o corpo queer, ele vai ser enxergado também enquanto um espaço, né, de tensões, um espaço de conflitos, como se fosse o corpo enquanto um campo de guerra, pegando um pouco do Deleuze, né, que o Deleuze fala. Então, esse corpo queer, ele vai ser um espaço de tensões. Essas tensões, elas vão também fazer parte desse processo de subjetivação e de como os corpos não se comportam, no caso, né, não se comportam ou não se administram, ou adestram a uma norma, né, a uma normatividade social. Então, o queer ele não vai ser um lugar estável, ele não vai ser um lugar confortável, não é um lugar seguro, não é normalizado. O corpo é enxergado enquanto esse espaço de tensão, mas também como um espaço desterritorializado, podemos dizer assim. É, eu botei uma citação aqui de um autor muito importante que ele tem um livro que fica aí como outra sugestão de leitura, né? Que é para quem quiser saber mais sobre a violência, sobre a teoria queer, que é o Bashback, Ultraviolência Queer, que é um desses organizadores é o Frei Barroque, né? Que ele é muito importante também para a teoria queer, mas mais nesse sentido de pegar a teoria queer como enquanto uma resistência, né? Então, ele vai falar que o queer é a recusa das identidades fixas, é a luta contra todo tipo de normalização da vida. Então, por meio dessa visão, o corpo ele vai ser visto como uma potência, né? Como um espaço de criação de subjetividades, individualidades e performances. Então, o queer, ele sempre, como eu falei anteriormente, ele sempre vai estar associado dessa forma a uma anormalidade, a uma quebra de paradigmas e padrões. Outra coisa que o Frei Barroque traz para a gente é que não dá para você falar em queer sem pensar em uma realidade anticapitalista, né? Anti-Estado, anticapitalista, porque a questão queer ela vai possuir também em sua estrutura e no desenvolvimento da sua epistemologia, ela também vai, não podemos dizer assim, é uma teoria anarquista, não, mas ela tem muitos elementos anárquicos que conversam também com essa questão, com os estudos e as questões anarquistas, no caso, né, levantados pelos anarquistas, que tem vários textos maravilhosos que relacionam essas duas questões. Mesmo os anarquistas odiando o queer, no caso, né? Mas em relação à teoria, tem uma aproximação bem grande em relação a esses elementos anárquicos, né? De você entender o queer enquanto um corpo que necessariamente vai ser anti-Estado, anticapitalista e anti-assimilacionista, né? Eles não querem se assimilar ou se integrar a uma normatividade ou uma maneira de ser, de viver heterocentrada, no caso, né? Então, como eu falei, muitas pessoas acreditam em lei o queer, né, como um sinônimo de gays, lésbicos e LGBTs, e essa leitura é falha, né? Porque tem muitos daqueles que fazem parte que são queer e não se encaixam nessas construções dessa sigla LGBT, né? Inclusive, na época que colocaram o Q no LGBTQ+, né? É, muitos estudiosos queers e muitos ativistas queers foram contra colocar o Q na sigla, entendeu? Porque eles são contra o queer ele se apresenta enquanto uma força anti-identitária, mas quando eu digo uma força anti-identitária, eu não quero dizer que é contra as identidades ou nega as identidades que existem, não, não. É só que ele entende que a identidade ela também vai ser formada em meio às relações de poder. E essa identidade ela também vai ser um desses dispositivos, né, no caso, dispositivos
políticos, podemos dizer assim, que vai servir também para encaixar o corpo em uma certa norma, em um certo padrão, em uma certa performance. E eu acho que, tipo, o queer, ele não vai muito nessa perspectiva. Na verdade, ele quer quebrar mais essa perspectiva, né? Então, por isso, a gente pode dizer que a teoria queer, ela, em sua essência, é uma teoria anti-identitária. Tem até uma autora brasileira, que é a Guacira Louro. Não sei se vocês já escutaram falar sobre ela, mas ela fala sobre isso no trabalho dela. Ela tem um trabalho que ela fala sobre educação. Não estou lembrando aqui o título, mas eu vou lembrar e vou botar no chat quando eu terminar. Que ela fala sobre essa força anti-identitária, né, que faz parte da teoria queer. Então, tá o carregador aqui. Pronto. Tá dando para entender tranquilo, né? Pronto, Tá ótimo. pronto. Então vamos seguir. Então, como eu falei, o queer ele não é uma identidade que pode ser encaixada a uma lista de categorias identitárias, e nem muito menos a uma soma quantitativa dessas identidades. Ao contrário, ele é a recusa dessas identidades fixas. É uma identidade que tenta destruir e problematizar o tempo todo os limites administráveis e normativos das identidades, né? O queer é um espaço de tensão constante contra o patriarcado, heterossexual normativo dominante, mas também é uma afinidade com todas as pessoas que são violentadas, oprimidas, marginalizadas ou ditas como abjetas, né, que não atendem às regras de uma normalidade social, no caso, né? Então, em relação a essa questão desse conflito entre o movimento LGBT, né? No caso, a teoria queer, os queer ou a analítica queer com a questão LGBT, também vai muito no sentido de entender que a gente vive uma sociedade capitalista neoliberal e que essas questões elas vão ser captadas, né? Por esse sistema econômico, por esse sistema não só econômico, mas um sistema de se pensar politicamente, socialmente, culturalmente, né? E economicamente os nossos corpos e as nossas questões e entender que essas questões identitárias elas vão ser captadas por meio desse sistema e entender que tudo é só para o lucro, né? Então, a teoria queer ela faz muito essa crítica de entender que essas questões elas vão ser para o lucro e aí fica o questionamento: será se essa liberdade, né? Essa liberdade se dá realmente pelo consumo, entendeu? Fica aí a provocação, porque como diz o Pasolini, né? O Pasolini ele tem uns filmes excelentes, mas ele também tem uns textos excelentes. Depois, se vocês quiserem procurar, os textos do Pasolini, maravilhoso. E uma das coisas que ele vai trazer é que o maior exemplo do fascismo na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade capitalista, é o consumo. Então, o consumo é o maior exemplo de um fascismo exacerbado, entendeu? Tudo é pelo consumo, tudo a gente vive pelo consumo e entender que desde sempre, né, essa questão do capitalismo, eles foram captando essas questões de identidade justamente para desenvolver esses mercados, né, de consumidores mais específicos, no caso, né? Não falando só da questão LGBT, mas capta também a questão de outros movimentos identitários, como o movimento negro, o movimento indígena. Então, eu entendo que nesse jogo de identidades e nessas armadilhas identitárias, quem sai perdendo somos todos nós, né? Em busca de uma assimilação ou aceitação de um Estado que nos oprime, nos violenta e nos discrimina, né? Nesse processo de captação dessas pautas identitárias ligadas aos sujeitos que possuem uma performatividade de gênero e fazem parte dessas sexualidades ditas desviantes, né, que não fazem parte dessa lógica heterossexual, é justamente na tentativa de controle, adequação, docilização e de normatizar nossos corpos
e existência, nos tornar sujeitos comportáveis que reproduzem uma vida heterossexual, ou seja, casar, ter filhos, ter uma casa, um carro, como a única forma e maneira de vida correta, né? No caso, a ser reproduzida. Então, podemos dizer assim, o sonho do movimento LGBT é se casar, é ter filho, é morar no condomínio fechado, é ter um carro, entendeu? Então, tipo, é tudo muito ligado ao consumo, essa questão do consumo, no caso, né? E essa liberdade realmente se dá pelo consumo. Então, essa é uma crítica que a teoria queer também traz para a gente pensar essas questões, esses elementos analíticos em relação ao gênero, à sexualidade e essas relações de poder que nos permeiam, né, e que acabam nos formando e produzindo também as nossas individualidades e também fazendo parte do nosso processo de subjetivação. Então, um marco teórico também, para contextualizar um pouco a teoria queer, se dá, como eu tinha falado no começo, se dá nessa filosofia política, né? Nas discussões analíticas, principalmente levantadas pelo Michel Foucault, pelo Deleuze, pelo Guattari, Derrida, o Guy Hockenheim e outros, né? Eles produzem toda essa ferramenta conceitual, podemos dizer assim, entendendo também o conceito de ferramenta de análise, né, que vai ser usada de forma potente por diversos pensadores e pensadoras, que constrói toda essa perspectiva de análise da teoria queer, né? Como eu tinha falado, aquela lógica do Deleuze da teoria enquanto uma caixa de ferramenta, né? A caixa de ferramenta ela não tem que ter um significante, mas ela precisa que aquela ferramenta funcione para poder atingir os seus objetivos, podemos dizer assim. Então, da mesma maneira, enxergada a teoria queer, né? Pegando essa questão, situando ela enquanto essa ferramenta, né? Essa ferramenta de análise que não precisa ter significante, mas precisa que funcione e que precisa ter uma epistemologia própria, no caso, né? Então, a teoria queer, ela foi desenvolvendo uma epistemologia própria de enxergar as coisas. A dona Haraway, né? Ela tem um trabalho muito importante também Sim, em pô. relação à teoria. Só um minutinho. É, eu queria só te comunicar por uma questão de organização, e aí a gente retorna Tô depois. Tu falando tens. muito, né? Não, tu tens 5 minutos de fala, só para a gente se organizar aqui com as falas. Aí a gente retoma com a rodada de perguntas, tá? Tá bom, gente. Desculpa, eu falo muito. Mas vai Tá dar ótimo. certo. Eu vou tentar sintetizar aqui, então. É porque eu acho importante a gente falar sobre essa epistemologia para a gente entender qual é o lugar que a gente está partindo, entendeu? Quando a gente fala da questão queer. E aí, tipo, é, como eu estava falando, a dona Haraway ela vai falar sobre uma luta pela queerização da vida, né? Então, a partir dessa epistemologia, é como se você usasse uma lupa queer para enxergar as questões, entendeu? Então, tipo, todas essas questões sociais e políticas, ela dá para enxergar em relação a uma lupa queer, né? A partir dessas características e dessas características epistemológicas e dessas práticas discursivas que eu estou falando aqui, que fazem parte do desenvolvimento dessa teoria. Em relação ao Foucault, né, já que a gente está falando de sexualidade e controle, é, a teoria queer ela vai encontrar no Foucault como uma das suas principais influências conceituais, né? A partir de suas reflexões sobre poder, sexualidade, subjetividade, processos de subjetivação, é, problematizar essas múltiplas questões políticas e sociais e culturais como se fosse, como eu estou falando, como se fosse essa lupa queer, né? E na teoria queer, é, na verdade, a analítica Foucaultiana, né? Porque a gente não pode o próprio Foucault não gostava de ser chamado de que dissesse que ele tinha uma teoria, ele achava meio cafona, no caso, quem conhece Foucault e assiste às entrevistas dele, ele acha meio cafona esse negócio de teoria. Ele gostava de dizer que tinha uma analítica, no caso, né? Uma analítica do poder, porque muitas coisas que ele falam, tipo, de uns anos atrás,
ou se você pega uma entrevista a ele, tipo, de 5 anos depois, ele está falando outra coisa completamente diferente, justamente por entender que essa teoria, essa analítica, além de ser dialética, ela vai se transformando e mudando, né? Abrindo para novas questões. É, então, o Foucault ele vai se afastar um pouco dessa questão da psicologia, no caso, né? Porque no sentido que ele vai quebrar com essa teoria da repressão sexual, né? Na verdade, ele vai dizer o contrário. Em História da Sexualidade, ele vai falar que o sexo ele não foi reprimido, na verdade, foi promovido e foi incentivado toda uma construção de saberes em relação ao sexo, né? Que é a questão do saber poder. E esses saberes que foram incentivados e promovidos foi justamente para controle social, né? Para normatizar e controlar aqueles corpos. E aí, encontrando em diversas áreas do conhecimento, essa questão como um suporte, como um dispositivo para realizar essa adequação desses corpos, né? E a psicologia não fica atrás, a pedagogia, a medicina, no caso, né? É, em relação a. Eu estou terminando, gente, a fala, tá? Me dá mais 5 minutos, Davi, pode ser? Tá bom, pode ser, 5 minutos. Tá bom. Estou terminando. Aí a gente abre para as discussões. É, em relação em relação à psicanálise, no caso, né? Ela vai contribuir para o pensamento queer a oferecer ferramentas, né, para compreender a formação psíquica, psicológica do sujeito em meio a essas normas e essas interdições sociais. A teoria lacaniana, por exemplo, quando ela concebe o desejo como efeito da linguagem, ela ela se aproxima de certa forma da teoria queer de que o gênero e a sexualidade também, assim como a teoria queer enxerga, são produzidos discursivamente, né? Como eu tinha falado em relação a essa produção de saber, poder, pegando um pouco dessa analítica Foucaultiana também. Ambas as abordagens rejeitam a naturalização da diferença sexual, no caso, né? Revelando que tanto o masculino e o feminino são efeitos de significações e não necessariamente essências biológicas. Então, a teoria queer ela vai encontrar na psicanálise também uma das grandes interlocutoras, né? Importante para se pensar o modo de como o sujeito se constitui e se deslocam frente a essas normas que tentam fixá-las. Mas aí, fazendo a crítica, né, no caso, a partir de que ela encontra na psicanálise essa interlocutora, elas também se divergem muito e a gente entende a história da psicologia, no caso, né, que é a história da psicologia, assim como a história da medicina, da saúde, no caso, né, a gente entende que é uma história de tortura, é uma história de a gente teve Barbacena aqui no Brasil, por exemplo, né, no caso, em que muitos corpos desviantes, né, ou que quebravam a normalidade social, eram mandados para aquele numa realidade de manicômio, uma realidade de tortura, de violência, uma realidade tal hora de campo de concentração mesmo, entendeu? Pegando a questão utilizando mesmo um campo de concentração, que para mim é praticamente a mesma coisa que um campo de concentração. E a psicologia também tem a questão, foi utilizado muito tempo também até hoje, né? A gente pensa que é uma coisa que não é atual, mas é atual. A questão da terapia de reversão sexual. Ainda tem alguns cantos que fazem, entendeu? Que promovem essa terapia de reversão sexual. Tem algumas igrejas nos Estados Unidos que têm psiquiatras e psicólogos compondo a sua, né, aquela comunidade e que promovem essa terapia de conversão sexual, né? Então entender que tipo a teoria queer ela vai encontrar essa interlocução com a psicanálise, mas ao mesmo tempo ela vai criticar, né? No caso, o
problematizar essa psicanálise e rever esses pressupostos heteronormativos que marcam parte dessa tradição da psicanálise ou da psicologia, né? Então, ao enfatizar a multiplicidade das experiências e experimentações de performatividade, gênero e sexualidade e desejo, a teoria queer, de certa forma, ela vai ampliar esse horizonte da psicanálise, abrindo espaço para novas formas de subjetivação e também de escuta clínica. A partir desse diálogo, então, vai emerger uma possibilidade crítica e transformadora de pensar o inconsciente e o desejo não como instâncias reguladas por um modelo binário, né? O masculino e o feminino, que a gente sabe que existe muita mais coisa além do masculino e do feminino, mas como campos abertos e desterritorializados à diferença, à criação e à subversão de normas sexuais e de gêneros. Então, enquanto a psicologia ou a psicanálise, ou muitos psiquiatras enxergam esses corpos desviantes, ou essas sexualidades que são desviantes, ou essas performatividades de gênero enquanto uma perversão, ou uma doença, ou uma histeria, a teoria queer ela vai enxergar isso enquanto uma potência, né? No caso, uma potência de criação de novas subjetividades, de novas individualidades, um negócio que tem que ser apoiado e promovido, e não torturado ou é, patologizado, no caso, né? Então, aí fica a provocação, né? Até que ponto a psicologia ela ainda faz parte, né, desses desse mecanismo de poder que vai servir para adequar esses corpos a uma normatividade, ou enxergar esses corpos enquanto uma doença ou uma questão anormal, no sentido negativo da palavra, já que o anormal para o queer não é negativo, ele é enxergado enquanto uma potência. E a partir daí fica esses questionamentos, gente. Então é mais ou menos isso a minha fala. Desculpa ter me estendido mais um pouquinho, mas é porque eu sou uma pessoa que fala muito naturalmente, mas é isso. Obrigado, Lincoln, por compartilhar e pela partilha, né? Agora eu gostaria de convidar a querida Alice Carneiro para contribuir também com a fala dela. E aí a gente mescla esses dois campos de saber, né? Essas duas discussões aí. E a partir disso a gente pensa também, ao final do momento do encontro, um momento para a gente rodar a palavra com a galera que está aí assistindo também. Alice, o tempo é seu, fica à vontade. Obrigado novamente por estar aqui presente com a gente. E fica à vontade, a sala é sua. Eu que agradeço o convite. Essa fala que veio antes de mim foi ótimo, foi super providencial, porque já me deu uma provocada. Eu detesto começar a falar do nada, eu gosto de falar a partir do que me é trazido. Então, Davi, inicialmente, só fazendo uma alusão a uma coisa que nos impõe, né? Eu acho que toda fala que se propõe crítica, ela precisa partir da realidade, e acho que a gente tem que assim, de certa forma, deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, desculpa. Se permitir continuar sendo abalado mesmo pelo social, para que a gente não fique viajando na maionese, né? Nas nossas intervenções e nas nossas teorizações e nos nossos pensamentos com relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Todo mundo aí agora na rede social falando sobre necropolítica, e uma sensação horrorosa de que as pessoas, embora seja um livreto, né? Embora seja uma obra, inclusive, que não é nova, é uma obra que tem uma envergadura muito grande, né? Inclusive, tem 4 chaves de leitura absolutamente enormes, inclusive Deleuze, né? Inclusive Foucault, inclusive Hegel, que é um autor praticamente impossível de ser lido, né? Então, só contribuindo com o que você falou no começo, né, até anotei aqui, sobre corpos negros fora da norma, eu, como psicanalista, de certa forma, advogada do diabo aqui, eu vou piorar um pouquinho, né, a reflexão e tornar ela um pouquinho mais amarga. Se a gente pegar Foucault, se a gente pegar Mbembe, se a gente pegar Agamben, a gente vai entender que... Opa, tem alguém falando aqui alguma coisa.
Vocês tomam conta do chat, né? Eu não preciso me preocupar. Que esses corpos negros, eles não estão fora da norma. Eles estão na norma nesse lugar mesmo. Nesse lugar da matabilidade, como diz a Gamba. Eu estou sendo bem agambeniana aqui. Nesse lugar da matabilidade, nesse lugar da insacrificabilidade, nesse lugar do homo sacer, né? No que a Judith Butler diz, nessas zonas de morte, que eles estão ali cumprindo esse papel mesmo, de serem mortos impunemente mesmo, de, na melhor das hipóteses, se tornarem um número, um nome jamais, né? E de ficar muito palatável e muito interessante até que se faça um trocadilho entre chacina e faxina, né? Inclusive, o meu doutorado foi mais ou menos sobre isso, sobre como é que a gente está num lugar onde o sujeito suporta que essas obscenidades abjetas habitem de uma forma tão palatável no tecido social, sem que a gente se desmanche de vez perante o horror, né? Então, se a gente diz assim, são corpos negros fora da norma, de alguma forma a gente pensa que uma estratégia de resistência seria: vamos fazer com que a norma chegue nesse lugar, vamos fazer com que o Estado chegue nesse lugar, porque aí a gente tem uma esperança. Eu lamento em dizer que o Estado já está nesse lugar, ele marca presença pela ausência, ele marca presença pela violência pura, e que já está. Então, se a gente for tentar fazer uma teorização e um pensamento crítico e elaborar alguma forma de resistência mínima que seja, não pode ser partindo do pressuposto que o Estado não está lá. O Estado está lá, inclusive na forma do que a Gambi chama de estado de exceção, tá? Então, colocando aí um pouquinho mais de fel na nossa discussão inicial, eu fiz um texto para que eu não me perca no tempo, tá? Isso é meu mesmo, porque senão eu também vou me embora e nunca mais termino. E aí eu vou passar esse texto aqui agora para vocês. Fiquem à vontade, caso queiram me interromper no meio, me fazer alguma pergunta, não tem o menor problema, a gente já pode fazer a discussão. Eu não me incomodo, inclusive, se eu nem chegar no final do meu texto, alguém, Alice, chegou o tempo, tal, eu paro, porque eu acho que a discussão ela é bem mais rica do que qualquer outra coisa, né? Eu falo do lugar de psicanalista, mas eu também falo de um lugar de uma pessoa que tem um atravessamento e um interesse muito grande nas questões políticas, inclusive meu doutorado, meu mestrado foram nesse sentido. Então, não há a ideia de uma clínica clean, nem a crítica, né? Fazendo jus, inclusive, aos primeiros textos do Freud, os textos mais sociológicos, a clínica ela está no social, ela faz parte do social e não tem como a gente sair desse lugar, tá bom? Demarcado esse lugar, começa o meu texto. A pauta de hoje não é simples nem na primeira olhada. Sexo, corpos, gênero, sexualidade, clínica, política, pensamento crítico. Mas, se o examinarmos com atenção, descobrimos que ele é tecido por um conjunto de dispositivos históricos, institucionais, discursivos, que organizam o que é possível dizer, desejar e viver. Isso é bem Foucaultiano, tá, pessoal? Se vocês quiserem já fazer algumas localizações teóricas, a gente está em Foucault. A proposta dessa exposição é articular de forma integrada 3 eixos teóricos que ajudam a tornar inteligível essa trama: a leitura Foucaultiana sobre saber, poder e sexualidade, as noções de biopolítica e necropolítica, que nos permitem compreender como o poder regula vidas e mortes, e a leitura psicanalítica, especialmente em Freud e Lacan, sobre sujeito, inconsciente e o lugar do gozo. Claro que isso vai ser feito en passant, porque isso aqui daria uns 3 ou 4 doutorados, mas para a gente se organizar no tempo, eu quero dizer que isso vai ser en passant, tá bom? Só para suscitar o debate. É sobre esse tripé que acrescentamos o recorte contemporâneo do pensamento queer, que problematiza identidades fixas e oferece pistas práticas e teóricas de resistência à normatividade. O objetivo não é empilhar autorias, mas suscitar uma interlocução crítica capaz de aprofundar a clínica, tanto na sua inserção nos dispositivos regulatórios, quanto na sua potência de resistência. Há um lugar a partir do qual eu falo, um lugar sugerido por Lacan, que é sobre a necessidade de um analista estar à altura do seu tempo. Estamos à altura do nosso tempo? Esse famoso aforismo lacaniano de que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista
que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade da sua época soa imperativa. É incomum para a psicanálise lacaniana e ao que se entende como função do psicanalista o verbo dever. Rinaldo Voltolini, no livro O Psicanalista na Polis, sublinha, e eu endosso, que esse aforisma tenha um tom menos de advertência ou orientação e mais de palavras de ordem. Nas palavras do autor, cito, é um fato significativo, uma vez que são os psicanalistas aqueles que estão mais bem advertidos quanto aos riscos das palavras que funcionam no registro da ordem. E o que seria ter em seu horizonte a subjetividade de uma época? Sabemos que não se trata muito propriamente de compreender, mas sim de não recuar, de estar advertido perante a complexidade do tempo presente. Considero que seja algo em torno do que Agamben propõe na seara política como contemporaneidade. Para ele, ser contemporâneo não é apenas viver no mesmo tempo histórico, mas sim ter uma relação singular e corajosa com o próprio tempo, percebendo a sua escuridão, ou seja, a não coincidência entre o presente e a si mesmo. Estamos à altura do nosso tempo? Essa interrogação carrega uma exigência ética. O ser analista, como nos lembra Lacan, com toda a impossibilidade que isso carrega, não é jamais se colocar fora do seu tempo histórico, mas suportar estar implicado nele. Nossas clínicas, supervisões e escolas não se fazem em um vazio atemporal. Elas se exercem no coração dos dramas sociais, políticos e subjetivos de cada época. Quando Lacan diz que o analista deve ser descolado, ele se refere a um saber prêt-à-porter e não à realidade em si. A psicanálise precisa se sujar de realidade até o pescoço. Afinal, é dos restos disso que ela se faz. Bem, a leitura das relações entre sexo e poder passa necessariamente pela desconstrução de uma imagem tradicional de poder, como o colega já falou, né? A do poder meramente proibidor. Michel Foucault, de modo decisivo, mostra que o poder moderno circula pela produção de saberes e pela configuração de normas. Ele não se limita a censurar, mas ele produz objetos, entre eles a própria sexualidade. Desde o século XIX, encontramos uma proliferação de discursos sobre o sexo. Medicina, psiquiatria, pedagogia, direito e, posteriormente, a psicanálise ingressam no cenário como saberes que não apenas descrevem, mas configuram. Ao falar do sexo, o poder o constitui. Essa ideia desafia o senso comum. Não é que o sexo exista previamente e o poder apenas o contenha. Ao invés disso, as categorias que usamos para pensar a sexualidade são, em boa parte, fruto de tramas históricas e institucionais de saber e poder. Quando trazemos a noção de dispositivo como rede heterogênea de discursos, práticas, instituições e técnicas, percebemos que o regime da sexualidade é sustentado por um conjunto de procedimentos, dispositivos de classificação e de intervenção. Escolas, hospitais, consultórios, cartórios, estatísticas trabalham em conjunto para produzir uma certa homologação dos corpos e dos desejos. A palavra normal não nomeia um dado natural, é um efeito de funcionamento desses mecanismos. A produção de normalidade implica, simetricamente, a produção de margem, de exceção, do que se tornará alvo de estigmatização. Esse mecanismo não é meramente epistemológico, tem consequências materiais e corporais. Ao organizar quem é reconhecido como sujeito socialmente válido, quem tem nome, documento, cidadania plena, proteção, o dispositivo produz categorias de inclusão e exclusão. E é aí que emergem as dimensões da biopolítica. O regime que governa populações regula a saúde, determina estatísticas de fecundidade, mortalidade e produtividade. A sexualidade aparece como uma das chaves de leitura para a gestão da vida. Controlar a sexualidade é, em muitos momentos, controlar quem pode reproduzir, quem é saudável, quem é apto ao trabalho e à reprodução social. O conceito de biopoder nos ajuda a entender como o poder moderno passou a operar por meio da administração da vida. Instituições de saber produzem regimes de verossimilhança sobre o que constitui o corpo saudável e uma vida digna.
Mas não basta gerir vidas. Em muitos contextos contemporâneos, as decisões políticas e práticas sociais também atuam sobre quem deve ser exposto à morte. É nesse ponto que a noção de necropolítica desenvolvida por Achille Mbembe se mostra crucial. Necropolítica descreve as formas pelas quais o poder decide sobre a exposição de grupos inteiros à morte física, simbólica e social. Só fazendo aqui um parêntese com a Butler, antes de matar, precariza-se, tá bom? A interseção entre sexualidade, raça, classe, gênero e território é decisiva. Alguns corpos são mais vulneráveis que outros e mais dispensáveis. Quando analisamos políticas públicas ou práticas institucionais, percebemos que a regulação da sexualidade nem sempre tem a finalidade de preservar vidas no sentido estrito. Em determinados arranjos, regula-se para violentar, para excluir, para tornar corpos invisíveis. A patologização da sexualidade dissidente, seja a partir de diagnósticos médicos, políticas punitivas ou formas de violência institucional, é um exemplo de necropolítica simbólica. Ao marcar certos modos de vida como anormais, os dispositivos institucionais organizam vulnerabilidades que desembocam em violência efetiva. Assim, o controle da sexualidade é também um nó nos regimes de poder que decidem sobre a vida e a morte. A história da sexualidade não se faz apenas por leis e políticas. Ela também passa por práticas discursivas que convocam o sujeito a falar de si. A tradição confessionária, que atravessa a modernidade em variadas formas, encontra continuação naquilo que chamamos de vontade de saber. A insistência por fazer do sexo um objeto de enunciação e análise. A psicanálise, nesse ponto, ocupa uma posição ambígua. Por um lado, ela participa história e tecnicamente desse aparato de saber, ao constituir formas de falar sobre desejo e construir um léxico específico sobre a sexualidade. Ela se insere nas técnicas por meio das quais se produz conhecimento sobre corpos e sujeito. A clínica psicanalítica é, assim, parte da genealogia dos saberes que atravessam a sexualidade. Por outro lado, a singularidade do gesto psicanalítico não se reduz à mera reprodução institucional. Freud inaugurou uma prática que destacou a opacidade do sujeito, a existência de um inconsciente que não se reporta diretamente às normativas sociais. A escuta psicanalítica, quando preserva a sua postura de não saber e de acolhimento ao enigma do sujeito, opera de modo diferente das práticas classificatórias. Ela dá espaço a modos de narrar e de experimentar que escapam à lógica da norma. Lacan retomará essa ideia em termos distintos. O inconsciente é estruturado como linguagem, o sujeito como significante, o gozo como aquilo que excede as leis simbólicas. Esses elementos abrem uma fresta. A clínica escuta os restos, as fissuras, o que não se deixa reduzir à norma. É preciso, no entanto, proceder com cuidado conceitual. A psicanálise não é exterior ao poder. Ela foi e é imbricada em práticas culturais e institucionais que regulam sexualidades. Foucault destaca isso ao apontar que a psicanálise participa de uma vontade de saber que não necessariamente liberta, mas que pode funcionar como um aparelho que faz falar e, por isso, também pode produzir saberes e efeitos disciplinares. As críticas Foucaultianas não pretendem simplesmente condenar a psicanálise. Desejam problematizar como certas práticas podem naturalizar e enquadrar os sujeitos. O pensamento queer surge, em boa medida, numa confluência entre as críticas Foucaultianas e as revisões feministas pós-estruturalistas. Ao recusar a estabilidade de identidades, o queer recoloca em questão as categorias identitárias cristalizadas, heterossexualidades compulsórias, binarismos de gênero, hierarquias de modalidade sexual. E aponta para a possibilidade tático-política de subverter esses enquadramentos. Para o queer, as identidades
Não são objetivos estáveis, mas estratégias e performances historicamente produzidas. A articulação com Foucault é evidente. Se o poder produz identidades e verdades, então o questionamento e a deformação dessas verdades podem constituir modos de resistência. Aqui, atestamos a soberania da clínica, reconhecer o furo do sujeito, o excesso do inconsciente, aquilo que não cabe nas categorias dadas, é apontar a possibilidade de que a clínica se faça também dispositivo de resistência. Ou seja, a psicanálise pode ser interrogada como saber-poder e, simultaneamente, reconhecida por sua capacidade de escutar o que os dispositivos normativos silenciam. Na prática clínica, a tensão entre normalização e resistência toma formas concretas. Desde 1930, Freud nomeia essa tensão de um mal-estar na civilização. O sintoma, por exemplo, não pode ser reduzido a mero problema a ser corrigido. Na leitura freudiana e lacaniana, o sintoma é um modo singular de gozo e de elaboração. Ele é um dizer do sujeito, uma solução provisória frente aos impasses entre o desejo e a lei. Escutar o sintoma com atenção não significa buscar imediatamente sua cura, no sentido de suprimir a diferença. Significa acompanhar como o sujeito organiza sua vida e o que nesse arranjo tem de inventivo, mesmo que doloroso. Assim, a clínica pode romper com a lógica disciplinar quando recusa a servidão à norma e privilegia a escuta da singularidade, construindo opções possíveis para cada um sustentar a inventividade da sua existência. Uma prática clínica que se pretende crítica deve, portanto, manter duas tarefas: reconhecer os efeitos dos dispositivos sociais que constituem e vulnerabilizam sujeitos e, simultaneamente, preservar um modo de escuta que não reduza o sujeito a essas formações. Isso exige uma atitude ética, não neutralizar o sofrimento, nem reduzir a singularidade à mera inscrição normativa, mas sustentar a capacidade do sujeito de narrar, de inventar e de deslocar as formas pelas quais ele é afetado. A clínica é irremediavelmente política. Um ensaio de Freud, Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, lá de 1908, discute como a repressão sexual imposta pela sociedade para o progresso cultural pode levar a problemas de saúde mental, como a neurose, devido ao excesso de restrições impostas à libido. No mapeamento histórico, a sexualidade feminina durante séculos, o corpo e o desejo feminino foram interpretados sob prismas que tornavam dúbios. De um lado, o objeto da medicina e do controle, do outro, tema da moral religiosa. A patologização da histeria, a medicalização das diferenças de comportamento e a interdição de certos prazeres ilustram como normas se inscrevem sobre corpos femininos, produzindo regimes de normalidade e de exclusão. A criminalização, isso um ponto, a sexualidade feminina. Outro ponto, a criminalização e a patologização da homossexualidade. Procedimentos jurídicos, psiquiátricos e educacionais produziram um quadro em que os modos de afeto e desejo fora da norma foram marginalizados, transformados em objeto de cura ou de punição. A lenta despatologização, as lutas políticas e os efeitos do discurso médico demonstram tanto o poder de enquadramento quanto as possibilidades de resistência. Terceiro ponto, a vivência trans e as tecnologias de controle corporal. A transição corporal, quando pensada apenas por parâmetros médicos, legais ou burocráticos, mostra como o dispositivo instituidor pode reforçar condições de sujeição, exigências de norma, patologização, procedimentos paternalistas. Simultaneamente, práticas transgressoras, auto-organização comunitária e formas de cuidado autônomo demonstram a potência de invenção e de recomposição subjetiva que escapam à regulação. 4. Interseccionalidades.
Raça, classe e território interligam-se ao controle da sexualidade. O corpo racializado frequentemente enfrenta regimes de exposição diferenciada à violência e à precarização e ao desdém institucional. Nesse sentido, necropolítica e regimes de normatização sexual convergem para produzir formas específicas de vulnerabilidade. Um eixo não sobrepõe nem substitui o outro, mas indicam cada qual que é próprio da sexualidade, que ela seja transgressora, intrusiva, estranha, inclusive ao próprio sujeito. Foucault insiste em uma ideia que é crucial para pensar a potência do queer e da clínica. Onde há poder, há também resistência. Essas resistências não são sempre grandes épicos políticos. Muitas vezes são micropolíticas, táticas situadas. As microresistências, assim como os microfascismos, podem existir e fazer seus efeitos, mesmo sem dizer uma palavra. O que ele denomina de contraconduta são práticas que não lutam apenas contra a proibição, mas que brincam com os contornos dos dispositivos. Performatividades, reutilização de discursos, mudanças de estilo de vida que subvertem expectativas. O movimento queer tem, entre as suas estratégias, justamente o uso tático das diferenças. Deslocar a representação, ocupar o espaço do insulto, ressignificar o abjeto. Na clínica, a resistência se dá de modo análogo. Ao sustentar a singularidade, o analista oferece espaço para que o sujeito negocie sua relação com a norma e com seu modo de gozar. A escuta clínica pode favorecer deslocamentos que não buscam uma integração acrítica, mas a possibilidade de conviver com formas singulares de existência. Isso é político porque contraria a tendência de assimilação que muitas políticas de reconhecimento acabam promovendo. Transformar diferenças em categorias de mercado ou de identidade estável. Já tô mais perto do fim do que do começo. Falar de clínica, vão me sinalizando aí se eu tiver cedendo tempo, tá bom, pessoal? Por favor. Falar de clínica como resistência implica que há limites concretos, responsabilidades éticas e riscos. A escuta que não patologiza também é a que não deve relativizar violências, nem abandonar a dimensão do cuidado e do acolhimento. Sustentar a singularidade implica, por vezes, enfrentar riscos, a segurança do sujeito em face a reações sociais, necessidades de intervenções que protejam vidas, limiares éticos quando o desejo se articula com danos. A prática clínica responsável, crítica e politicamente advertida sabe que a sua potência está na intervenção em uma vida que muitas vezes está em um risco real, objetivo, e ainda assim insiste em resistir. A crítica aos dispositivos deve estar acompanhada da análise rigorosa. Quais práticas concretas de intervenção reduzem danos? Quais as estratégias ajudam o sujeito a encontrar modos de existir menos expostos à necropolítica? A relação clínica é singular, situada e, portanto, exige rigor teórico. Cada contexto impõe demandas específicas. Portanto, meninos, quanto tempo eu tenho? Temos 5 minutos. Show! Vai dar bom. Vai dar bom. Então, vamos lá. Portanto, é necessário reconhecer a historicidade, visibilizar interseccionalidades, fazer da escuta clínica uma técnica tática, promover micropolíticas de cuidado coletivo e sustentar a ética do restar. O sujeito é sempre mais do que as categorias, e a psicanálise tem um papel singular em acompanhar aquilo que não é suficientemente nomeado pelo discurso dominante. Portanto, sexo e controle, concluindo, estão entrelaçados numa trama complexa,
O poder moderno produz, organiza, sanitiza sexualidades. A biopolítica gerencia vidas. A necropolítica expõe certos corpos à morte e à invisibilidade. Em meio a isso, a psicanálise se insere como dispositivo histórico, por vezes implicado nos exercícios de saber-poder, por vezes capaz de abrir espaços de escuta que recusam e subvertem a redução normativa. O pensamento queer, por sua vez, deriva das interrogações Foucaultianas e oferece táticas para desestabilizar categorias e articular modos de vida transversais. A clínica que nos interessa não se ilude. Ela sabe que não existe um fora do poder absoluto, mas trabalha na tensão, reconhece a inscrição dos sujeitos nos dispositivos e, ao mesmo tempo, preserva a singularidade que deles escapa. É nessa fissura que se escreve a chance de invenção, a possibilidade de um modo de viver onde o mal-estar na norma não seja simplesmente corrigido por uma nova norma, mas tratado como um ponto de criação, de invenção singular, de forma que o sujeito possa minimamente se bancar. É nessa abertura que a ética clínica se torna política e a política se torna clínica. Cuidar do sujeito é também proteger a sua capacidade de inventar formas de vida. Há uma forma muito específica da psicanálise ver intervir naquilo que chamamos de sexualidade. Para ela, a sexualidade não se reduz a uma prática genital, nem tampouco se limita à busca do prazer. Ela é, antes de tudo, um modo de constituição do sujeito. É no campo da sexualidade que se entrelaçam corpo, linguagem, desejo. É aí que se fundam as marcas primeiras do inconsciente, as inscrições de gozo, as tentativas de simbolização e as falhas dessa simbolização. A sexualidade para a psicanálise é um operador fundamental da subjetivação, o que significa dizer que não há sujeito fora da sexualidade e que toda experiência de ser é, em algum modo, também uma experiência de sexo, de diferença e de falta. E é justamente por isso que a função ética e política da clínica pode ser pensada como uma oportunidade de fissura nas configurações de saber e poder que normatizam vidas. Se, como nos lembra Foucault, a sexualidade é um dispositivo histórico e político. E se, como aponta Mbembe, o poder é também necropolítico, decidindo quem vive e quem morre, então a escuta psicanalítica tem uma responsabilidade singular, a de preservar o espaço onde o sujeito possa advir fora das capturas do discurso dominante. A clínica, quando sustentada eticamente, é o lugar onde a normatividade pode ser interrogada sem ser substituída por outra norma. É o lugar da hesitação, do não saber, do resto que resiste à classificação. Ao invés de alinhar o sujeito a categorias que o poder oferece, a psicanálise opera no interstício, nesse ponto de falha entre o saber e o gozo, entre o corpo e o significante, onde algo novo pode emergir. Estar atento aos dispositivos de poder que atravessam a clínica, sejam eles institucionais, discursivos ou sutis, é condição para que ela possa preservar o que lhe é mais caro, que é o lugar de fissura, nesse lugar frágil, mas potente, onde o sujeito pode se reinscrever, onde as amarras do poder podem se afrouxar e onde, ainda que por um instante, a vida pode se reinventar para além da norma. É nóis! Obrigada! Obrigada, Alice, pela fala, pela partilha, pelo fel que Meti a você colocou. primeira aqui, se vocês não me castram, eu vou me embora. Vocês vão me castrando aqui para a gente se organizar. Eu gosto Também das sou do mesmo faladeiras. jeito, também sou do mesmo jeito. Então, gente, depois dessas duas falas aí que colocaram aí lenha e gasolina para a gente discutir, fogo e fel, né? Queria abrir agora o momento para a gente ter uma fala, trocar aí uma ideia com os convidados também, né? A Alice e o Lincoln. Vou respeitar esse tempo, deixar vocês à vontade, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum diálogo aí entre vocês dois mesmos, se vocês quiserem puxar. Fiquem aí à vontade, galera. Aguardo agora, Eu vou estou dar à um tempo para a disposição. gente Eu pensar acho nas bacana o perguntas. pessoal botar alguma coisa, né? Que aí a gente parte aí da realidade do pessoal, de a partir de onde é que o pessoal escutou, o que suscitou de dúvida ou de provocação, enfim. Acho que talvez seja o objetivo seja esse.
Eu me coloco aí à disposição para vocês. A gente abordou bastante coisa, né? Toda essa teorização queer, colocado como isso que é o estranho, né? E aí me vem a lembrança do Freud com o infamiliar, né? Isso que nos habita de estranho, porque a sexualidade, a partir de Freud, a gente sabe que ela é perversa por definição, ela é intrusiva por definição, o corpo ele é um intruso por definição, né? A gente fica ali tentando, e a gente precisa fazer isso todos os dias, se apropriar minimamente desse corpo de uma forma viável, habitar esse corpo de uma forma viável e conseguir no final das contas, tirar um pingo de prazer desse corpo, por mais que a nossa tradição católica apostólica romana insista em açoitar o R$ 1 de prazer que a gente ainda tenta tirar com o corpo, né? E isso não tem como ficar fora dessas normatividades, mas eu acho muito interessante a gente colocar, tentar teorizar uma coisa de uma forma que já contenha na sua própria teoria aquilo que o escapa. Eu acho que isso é muito bonito da psicanálise. A psicanálise é um corpo teórico extremamente robusto, mas que não abre mão disso que eu chamei de fissura, né? Que é isso que nos escapa. A sexualidade é uma coisa que sempre nos escapa. Se a sigla era, na minha época, meu filho, quando eu entrei nesse mundo, a sigla era GLS. Agora, gente, aí o pessoal brinca, né? Existem todas essas letras e podem inventar outras letras. Se quiserem colocar algarismos romanos e gregos, podem continuar colocando, porque a sexualidade ela vai escapar de toda forma, porque é próprio da sexualidade que ela escapa. E que bom que ela escapa, porque é aí que a gente respira. Né? Então, ela é sempre à margem, ela é sempre intrusa, ela é sempre esquisita, a gente está sempre ali tentando fazer um arranjo com essa sexualidade que, na verdade, a gente não escolhe, a gente percebe no nosso corpo e tenta, com aquilo que a gente tem de mais singular, manejar isso de alguma forma, né? Então, que a teoria queer coloca isso, eu acho muito legal, que não é sair de uma teoria para se submeter a outra, é entender e preservar esse escape. E como é que nesse escape, como é que a gente consegue sobreviver socialmente? Eu não sei dizer. As linhas de fuga, né, que o Deleuze fala, das linhas de fuga, Uhum. justamente E nessa. linhas de fuga não só sociais, mas subjetivas também, né? Porque a gente pensa que o poder está fora, mas a desgraça da teorização do poder a partir de Foucault é que até resistir fica difícil porque a gente já internalizou. Porque o capitalismo não é uma forma de relação econômica, é uma forma de estar no mundo. É uma relação que não vale a pena investir numa relação. Até o nosso palavreado é capitalista. Então, como é que a gente entra nesse rolê todo sem uma falência completa? Porque devendo a gente está para sempre, né? Não tem como. Bom, a gente tem aí essa questão que você coloca, né? Você e o Lincoln. Enquanto vocês foram falando, né? E eu tô aguardando aí o pessoal se manifestar no chat também, ou até por voz mesmo. Mas eu já tinha algumas questões enquanto o Lincoln ia falando, enquanto tu foi falando também. Eu acho que nessa última fala você até passeou um pouco nesse teu final da fala e nesse outro comentário que tu fez após. Eu acho que passeou um pouco sobre o que eu ia perguntar, né? Mas vou fazer a pergunta e ver o que que ela provoca e se desencadeia aí outras questões também. É, que efeitos clínicos? Eu acho que essa pergunta cabe aos dois, tá? Que efeitos clínicos e políticos emergem quando o analista suporta não traduzir o corpo queer, não reinscrevê-lo na norma? E o que fazemos com o mal-estar quando ele não é apenas um sintoma, mas uma potência? Essas são essas duas questões que eu pensei. Já que esse mal-estar ele vai reverberando também desse não saber, desse não dizer, desse não categorizar, mas ao mesmo tempo como uma questão criativa, né? São essas duas questões que eu pensei. Se tiver mais Se alguém Lincoln, aí com alguma questão, a gente se Lincoln quiser aguarda. começar, fique à vontade. Eu posso Pronto, contribuir era também. essa a questão. O Gabriel da Silva se inscreveu para fazer um comentário. Então, acho. Pode falar logo, Gabi, Gabriel. Oi, Vocês pode querem ir. pronto. responder logo ou a gente vai ao comentário? Fiquem à vontade. Pode falar, pode Eu falar. acho que Vai, dialoga Gabriel, o faz um comentário. comentário rapidinho. Primeiro, agradecer as discussões, principalmente a quem organiza, a Alice, Lincoln, por estarem falando sobre essa temática, que para mim o que realmente importa numa discussão é ela reverberar outras discussões.
Então, fazer mais e mais perguntas, porque de respostas prontas já temos muitas, e as teorias, elas vão falar de muitas respostas. Então, o que se faz nesse diálogo conjunto é justamente problematizá-las para gerar perguntas mais aprofundadas. E esse mal-estar que o Davi mencionou, ele me toca muito, porque é justamente nesse lugar de pensar as estratégias de como a gente lida com tudo isso, sabe? Então, o que a Alice e o Lincoln trazem, e eu fui pensando o tempo inteiro, eu ficava, poxa, mas como é que a gente lida com essa realidade? Como é que a gente traça estratégias de resistência? Essas estratégias de resistência são individuais ou coletivas? Pensar a clínica na psicanálise, ela parte de um lugar apenas do indivíduo com o analista ou ela também parte de um lugar coletivo? E as falas, elas foram trabalhando isso, suscitando esse debate, justamente porque, para mim, enquanto estudante de psicologia, eu faço na Unifor, aqui em Fortaleza, Ceará, dando algum contexto, né? Esqueci de falar. Mas, pensando nesse lugar de estudante de psicologia, como que a gente consegue trabalhar formas de resistência coletiva, porque a nossa vida, se rege nesse social. A nossa Constituição, ela é social. A cultura, ela vai nomeando muitas das formas que nós vamos introjetando. E pensar a psicologia na caminhada da graduação é um grande desafio, porque tem muitas teorias completamente desligadas desse social. Então, se a gente pensa a psicanálise, e eu conheço a partir daqui uma psicanálise que de fato respeita esse lugar do que é divergente e busca nessa divergência falar alguma coisa, e eu me encontro muito com a teoria queer, porque na própria prática ela se volta a isso, da resistência, de nadar contra a maré. Eu gostaria de entender mais as estratégias coletivas que essa resistência ela é possível. Não sei se me fiz entender, porque são muitas indagações, muitas inquietações, mas eu acho tão caro essa discussão, que, enfim, é uma vida em sociedade. Lincoln, acho que essa parte de coletiva, talvez você manje mais do que eu, né? Davi, tu pode só, por favor, repetir a tua pergunta para eu fazer uma costura aqui para responder as três? Você colocou duas perguntas. Uma era o mal-estar como fonte de sofrimento e de resistência, não é isso? E a outra é o Isso, quê? como que o mal-estar, como que a gente pode entender o mal-estar quando ele não é apenas um sintoma, mas também uma potência, né? Uhum. É, e quais os efeitos clínicos e políticos que emergem quando o analista suporta, como você estava falando, não traduzir esse corpo queer, né? Não reescrevê-lo na norma. Tá. Vamos lá. Numa psicanálise, né? Claro que o consultório é uma coisa e complementar a teoria, né? Aí a gente fala de alguns lugares, mas é como eu falei agora há pouco para vocês, é muito, muito importante que a gente preserve um lugar daquilo que a gente não sabe. Não porque a gente não estudou o suficiente, porque daqui a pouco a gente vai ter que saber, mas porque é da ordem do inalcançável, assim como as letras do LGBTQIA+, que agora já botaram, já coisaram e já tiraram, né? E esse movimento, ele não cessará. Porque, repito, é próprio da sexualidade que ela seja transgressora, né? Num termo freudiano, é próprio da psicanálise que ela seja perversa. E não só perversa, como também polimorfa, né? Perversa polimorfa. Então, veja bem, o mal-estar, ele é um sintoma de civilização. Inclusive, Freud, quando escreveu o mal-estar em 1930, ele disse, olha, tem três fontes de mal-estar. Para a gente se civilizar, a gente precisa viver juntinho. A gente precisa se suportar aqui? Pessoal, vamos lá. Eu preciso que vocês não se matem uns aos outros, né? Eu preciso que a gente consiga seguir algumas regrinhas aqui para a gente viver junto. E isso traz uma cota de mal-estar, porque aquilo que a gente tinha de liberdade e de agressividade, que é constitutivo do ser humano, a gente teve que dar uma suprimida, né? E aí se faz um sintoma, se faz um mal-estar, né? Então, o lugar do mal-estar, que são aqueles lugares que a gente é civilizado, e ser civilizado é ser lapidado, é ser podado, sim, é isso. Eu não posso meter o dedo na tomada, eu não posso, freudianamente falando, eu não posso ter matrimônio nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com os meus irmãos, eu não posso, né? Então, é ser podado.
o lugar do mal-estar, ele é o próprio lugar da potência. O sintoma, freudianamente falando, é uma formação de compromisso. É o que eu precisava, juntei com o que eu tinha, eu fiz o que deu para fazer. Ai, Alice, mas deu uma coisa muito difícil de sustentar. Eu estou sofrendo pra caramba. Pois é, foi o melhor que você conseguiu fazer. Vamos respeitar isso, porque foi o que deu para fazer. Vamos trabalhar com o que a gente tem, porque se a gente tirar isso, fica o quê? Né? Fica um sujeito normativizado completamente patologizado. Né? Não fica um sujeito, fica um assujeitado. É diferente. Porque o sujeito para a psicanálise, diferente do sujeito para Foucault, o sujeito em Foucault é aquele que foi submetido a uma discursividade e emergiu como um sujeito singular, como um indivíduo. O sujeito da psicanálise é outro, é aquele justamente que escapa desse lugar. Né? Então, o mal-estar é também o lugar de potência. E não faz parte a psicanálise, ela não é uma prática adaptativa. Nesse sentido, a gente pode entender que ela é mais ou menos revolucionária, mas eu gosto mais do termo subversiva. Porque quando você fala de revolução, muito propriamente a partir de Lacan, ele diz assim, olha, o grande afã do anárquico, do grande revolucionário, é sair de um mestre em busca de outro. É para se submeter a um outro mestre mais conveniente. Né? Então, quando a gente fala de revolução, eu gosto de colocar essa vírgula. Então, a psicanálise é uma prática que subverte. Ela chega naquele saber, naquilo ali que está posto, por mais bem acabado que seja, porque não tem coisa mais bem acabada do que o capitalismo. Porque se você pensar, por que ele é bem acabado? Se você pensar numa forma de escapar dele, ninguém tem. Porque você tenta escapar, quando você vê, você está dentro de novo. Quando você vê, você está dentro de novo. Né? Aquela ideia da hidra, né? Corta uma cabeça e nasce mais 4. Nasce mais claro. Os gremlins, né? Não sei se vocês são dessa época dos gremlins, mas cai uma gota d'água, surge um monte, né? Então, até para você ir cortando, é complicado, porque às vezes você corta um, aparece 4, tá? Então, a psicanálise começa a prática que subverte, que chega nesses saberes que estão aí, que produzem sujeitos, que produzem potencialidades, que produzem também patologias e dizem, cara, o que a gente consegue, o que restou daqui? O que foi que caiu desse lugar? O que a gente vai trabalhar com o que restou? Com o que não se inscreveu, com o que está insistindo, com o que está incomodando, com aquela pedrinha no sapato. Né? Então, sustentar esse lugar de subversão é muito difícil. Porque eu preciso saber da teoria queer, eu preciso saber da necropolítica, eu preciso saber de política, mas eu preciso sustentar um lugar de que sobre aquele sujeito que está falando para mim, eu não sei de nada. E sustentar a escuta nesse lugar de ignorância que nunca vai ser sanado. No dia que for sanado, enterra a clínica da psicanálise, porque eu estou falando sobre o sujeito. Aí a igreja já faz isso. Eu não devo fazer isso. Certo? E com relação a resistências coletivas, eu acredito que Freud, em Psicologia das Massas, ele nos dá uma pista de como é que a gente faz esses grupos, né? Com todos os problemas que os grupos nos oferecem, mas eu acho que os grupos ainda são uma grande estratégia política, sim. Né? Você se junta ali, elabora alguma estratégia, mas sabendo que os grupos são mais fáceis de ser pegos do que as singularidades, mas que a gente precisa ter um apoio aí social, imagético, de outro mesmo, de par, para que a gente consiga fazer um laço para tentar resistir de alguma forma. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é dessa forma mesmo que tu falou, porque, tipo, o queer, ele não se enxerga, podemos dizer assim, ele não gosta de utilizar muito a palavra movimento, tá? Porque eu acho que, tipo, ele quer um pouco dessa recusa, faz essa recusa dessas questões e dessas reivindicações mais identitárias, podemos dizer assim. O queer, ele se enxerga mais, não tanto enquanto um coletivo, mas pegando aquela ideia do Latour, de agrupamento, mais um agrupamento, do Bruno Latour, no caso, né? Mais um agrupamento de existências do que de um coletivo em si, entendeu? Então eu acho que tipo as práticas de resistência, ela parte, óbvio que ela parte de um, podemos dizer assim, de um grupo, de um agrupamento, de um coletivo, mas ela também parte do individual. E é como tu tá falando, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Porque tipo assim, não tem como a gente pensar que vai mudar muitas realidades, que não sei o quê, porque a gente tem que botar também um pé no chão, né?
que é mais ou menos a gente tem que abandonar um pouco o nosso ego de lado, botar o nosso ego de lado e botar o pé no chão, de entender, eu achei essa fala muito importante, de entender que aquela pessoa que você está escutando, você não sabe de nada dela. Achei isso sensacional, porque realmente é isso, entendeu? Então, as práticas de resistência, elas vão muito nesse sentido de você não se comportar, né, em relação a uma norma. É muito difícil isso, né? É muito difícil. É um negócio que é, lhe deixa exausto, lhe deixa acabado. Você sofre várias sanções nas ciências sociais, na minha realidade, né, de sociologia, ciências sociais. Eu sempre fui meio outsider em relação às pessoas das ciências sociais, porque a galera trabalha mais com a dialética marxista e eu meio que fujo dessa dialética marxista, né? Vou por outra perspectiva, né? Pego mais a questão da micropolítica do que necessariamente uma dialética marxista, né? O marxismo ele vai analisar mais as estruturas, eu analiso as estruturas, mas eu parto de outra perspectiva, no caso, né? E também pegando essa perspectiva do poder, né? Que o poder do Foucault, para Foucault, né? Ele, ou para a biopolítica, ele é produtivo, né? Ele não é meramente repressor, quebrando um pouco com essa dialética marxista de que o poder é do dominante para dominado, ou então do oprimido para do opressor para o oprimido, do patrão para o empregado, né? E entender esse poder como um feixe, né? Um feixe de relações que vão, ao mesmo tempo que vão produzindo essas sexualidades ditas normativas, também vão produzir essas sexualidades, o poder também vai produzir essas sexualidades desviantes. E aí, tipo, por isso que é complicado você ficar pensando, dá um nó na sua cabeça, né? Você ficar pensando, nossa, mas como assim o poder, ele produz também as sexualidades desviantes, que já é uma coisa que desvia a norma, no caso, né? Se a gente for pensar. Mas é justamente nessa tentativa capitalista, né, podemos falar assim, neoliberal, falando um pouco mais da nossa realidade atual, né, de captar essas questões e de adequar aqueles corpos a uma certa postura, a um certo comportamento, a um certo norma, no caso, né? Não a norma, não necessariamente a norma social heteronormativa, mas meio que comportar. E uma coisa que eu venho pensando, né, que dá para a gente pensar, vocês que são da psicologia, né, vão conseguir falar melhor sobre isso, em relação a essa grande ênfase política atual em relação aos diagnósticos. É como se, tipo assim, as pessoas não quisessem mais sofrer, não quisessem mais entender os seus problemas, não quisessem mais entender as suas questões e fosse só atrás de um diagnóstico, entendeu? Então, eu acho que de que maneira essa questão dessa política desses diagnósticos também, né? Virou uma trend ter diagnóstico, entendeu? Porque quando você começa a ver o que é que as pessoas mais jovens, né, a juventude vai falando na internet, você fica um pouco assustado, porque é como se as coisas perdessem o sentido das coisas, sabe? É, eu vou pegar, não sei, eu não tenho mais, o meu comportamento é moldado por aquele diagnóstico. Aí, tipo, você fica pensando assim, mas será que é só isso mesmo? Se é só o diagnóstico que vai moldar a sua postura, o seu comportamento? Ou se tem outras coisas, tem outras relações de poder, tem tudo, tem outras questões mais envolvidas nisso, entendeu? Então, eu fico pensando assim, eu não sei o que a Alice pensa em relação a isso, mas de pensar assim, de que outras maneiras, né, a gente pode exercitar esse processo de subjetivação, né, esse processo porque, querendo ou não, o diagnóstico, ele passa a ser uma identidade também, entendeu? E aí, eu acho que ela saiu, né? Acho que deve ter caído, sei lá. Voltei, Ela saiu. caiu, mas voltei. Mas voltei. Sim. Pronto, aí, tipo, pensar essas questões de resistência é muito difícil, né? Realmente. É muito difícil. Dá um nó na sua cabeça, né?
você tem que... eu acho que, pelo menos assim, partindo da minha realidade individual, é uma questão que é diária, entendeu? Para mim é uma questão que é todo dia. Não, ao mesmo tempo que você vai negando certas questões, você vai, infelizmente, sendo captado e entrando nessa norma, querendo ou não, entendeu? Mas eu acho que, tipo, à medida que a gente vai vivendo, né, a gente só quer viver e tentar viver outras subjetividades, né, outros processos de subjetividades que não sejam já os que já são impostos, né, criar novas. Por isso que eu acho que, tipo, eu acho muito interessante essa área da biopolítica, da necropolítica, justamente porque ela vai colocando, né, o debate vai se atualizando, entendeu? À medida que vai acontecendo as coisas, o debate vai se atualizando, vai pondo novas questões para a gente pensar. Então, eu acho que tipo a teoria queer também ela vai se atualizando e ela vai trazendo esses novos questionamentos para a gente pensar. Não sei se eu falei besteira, mas eu acho que o que eu penso é mais ou menos isso, em relação à questão das resistências, né? De como pensar as resistências. Porque resistência também é poder, né? Se a gente for pensar. E aí, tipo, como é que a gente faz para... Eu acho que não desviar dessa lógica e tal, não, eu acho que, tipo, é quase impossível, na minha opinião. Mas, assim, a gente vai tentando, é uma coisa que a gente vai exercitando. Nas ciências sociais, a gente fala muito de exercitar o olhar, no caso, né? Exercitar o olhar. No caso de vocês, exercitar o olhar e a escuta, né? Mas nas ciências sociais a gente vai muito nessa questão de exercitar o olhar, a observação, né, e tal, porque a gente tem muito dessa questão da etnografia, né, de técnicas de você observar as questões para, a partir daí, você conseguir desenvolver, né, não só essas epistemologias, mas também entender essas subjetividades desses corpos. Então, eu Oi, acho que é oi. mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso, Gabriel. Não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que eu penso mais ou menos assim. Vocês estão me ouvindo? Que aqui tá caindo Sim, pra caramba. Tá. a Com gente, a gente, relação à ah, minha forma de pensar, eu sinceramente devo dizer que eu não tenho ideia de como é que se pode promover resistências coletivas. Porque, muito propriamente, porque eu não consigo traçar. Meu Deus, se eu soubesse disso, eu estava bem demais da conta. Como é que a gente vai. Não tem um para fora para se salvar, tu tá entendendo? Que não tem um para fora. Então, é um sobreviver dentro com o que tem. E isso é a própria estrutura do sintoma da psicanálise. Está precário, está quase me matando, mas não tem um fora disso. Eu não tenho como me curar do fato de que eu vivo na sociedade que eu vivo, que eu sou a pessoa que eu sou atravessada pela linguagem como eu sou e que tenho essa vivência de sexualidade. A não ser que eu me enquadre, que eu faça uma fantasia de ter uma outra performatividade social. E olhe que eu nem sei, porque isso é entranhado. Isso nos excede, nos atravessa e nos delimita também, de certa forma, né? Você sair de um lugar para outro lugar, você sai do lugar, mas o lugar não sai de você, né? Então, não, eu sinceramente não sei como é que a gente pode. Eu acho que as Nos microestratégias adoece, né, também, nos adoece, sei lá. total, né? Eu não sei como é que essas estratégias. Eu acho que as microestratégias elas são muito bem-vindas. Eu acho que essa forma de pensar essas identidades, a psicanálise ela não trabalha muito bem com a categoria de identidade, trabalha com a categoria de identificação. Mas me veio aqui o livro, acho que é o Mal-Estar na Pós-Modernidade do Bauman, que é um desses livros mais densos do Bauman, que eu super recomendo com relação a isso, de que como é sofrido essa vulnerabilidade, digamos assim, essa necessidade de estar se delineando enquanto identidade o tempo todo, muito embora a teoria aqui, de certa forma, rechace isso, mas entenda que num lugar, numa discursividade capitalista como a gente tem hoje, existem as identidades e isso é uma identidade. Existem as não identidades, isso também é uma identidade. Qual é a sua identidade? É uma Uhum. não identidade. Então, não tem como você escapar da questão identitária. Então, Sim. nesse sentido, tanto fica mais facilmente apreensível, você consegue pegar mais, assim, delimitar melhor esses grupos,
no sentido mesmo de rechaçar, como você também consegue captar melhor esses grupos para dar um certo suporte, e você precisa estar fazendo isso o tempo todo. Essas identidades, elas são feitas o tempo todo. Então, a partir do momento que você se identifica com uma coisa que é absolutamente fluida, se você for engolfado, invadido por uma crise de angústia absurda, eu acho que é o preço mínimo que você vai poder pagar. Porque até a própria ancoragem simbólica do seu corpo, ela está precarizada, né? Então, é muito delicado isso. Eu não tenho ideia de como é que se pode fazer para sustentar isso, mas a clínica da psicanálise, ela é isso em termos coletivos, né? Mas eu sei que só se sustenta isso coletivamente, se minimamente, primeiramente, se fosse sustentado a nível singular. Então, trazer a psicanálise, ela está aí para isso, como um corpo teórico que se propõe a não patologizar, a não enquadrar, e isso não numa perspectiva inocente, digamos assim, mas sabendo realmente o que está fazendo. Existem as patologias, e existe aquilo que escapa às patologias. A gente vai aí, onde a gente sobra na curva, tá? O dispositivo clínico como esse lugar mesmo de inventividade. Eu não sei o que é ser homem para você, eu não sei o que é ser mulher para você, inclusive. Recentemente eu estava falando disso numa vinheta clínica, que um paciente estava falando, olhou para mim e disse assim: Você sabe, né, doutor, o que eu quero dizer quando eu digo que eu sou homem? E eu respondi muito honestamente: Não, eu não sei. Porque eu não sei o que é ser homem, ponto. Porque essa categoria não existe. Eu nem sei também o que é ser você, e eu nunca vou saber, por mais que você fale. Então, colocar o sujeito para falar num lugar não onde ele se confessa, mas onde ele se constitui na sua singularidade, de forma que isso seja minimamente sustentável. Porque isso se dá dentro de um corpo político. E não adianta eu sair do consultório entendendo que eu me acho um unicórnio e que eu vou parar na primeira loja ao capitalismo, comprar uma roupa de unicórnio para caber melhor no meu corpo e achar que eu não vou apanhar na rua, porque eu vou. Então, é construir uma coisa que seja materialmente sustentável. Uhum. Como? Gente, ó, ainda sobre mal-estar e civilidade, né? Entramos aí nos nossos acordos. Eu vou ser a corta-lombra do rolê e vou ter que dizer que a gente chegou ao nosso fim do encontro. Eu vou só ler o comentário da Aline, porque ela se inscreveu ali 11h56, eu acho que é importante registrar. Mas desde já eu quero agradecer muito a presença de vocês, as falas de vocês, a partilhas e as provocações de vocês. Inclusive, esse mal-estar que retorna para a gente é o que faz a gente produzir mais sobre esses campos de saber, sobre nossa escuta, sobre nossa observação. Desde já, muito obrigado, gente. A A Aline, ela... perturbação é que tá a potência, né? Tipo assim, se não for afetado, você não está fazendo trabalho de pesquisador, na minha opinião, eu acho que você tem que ser afetado do pé à ponta e Exatamente, perturbado do pé à ponta para poder produzir. exatamente. A Aline, ela colocou assim: penso que esse coletivo é um exemplo de linha de força que busca, pela margem, repensar uma tradição de praxis intitulada psicanalítica conservadora que herdamos no nosso país. Simultaneamente, vemos coletivos que pensam uma psicanálise territorializada, sulista, decolonial. Mas é nessa tensão da margem que vai e vem do centro à borda que resistimos e reinventamos uma psicanálise brasileira. Parabéns pelas falas, gente. Também quero pontuar que na própria análise atravessamos, no melhor cenário, nossas questões que encurtam a nossa escuta, suportando entrar em contato com alteridades múltiplas, dentro e fora. Reendosso novamente o que ela colocou. Parabéns às falas, gente. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Foi uma manhã muito produtiva e obrigado pelas provocações de vocês e aos ouvintes também e participantes desse encontro. Muito obrigado. A gente encerra aqui o nosso terceiro Gente, encontro e aguardo gente, você. licença. Vamos bater um retrato? Quem aí puder Até um ligar a retrato. câmera. É, Vamos sim. que é bom que a gente O registre pessoal e me pode coloca aí à divulgar. disposição, tá? Se vocês quiserem depois tirar uma dúvida ou pegar alguma referência bibliográfica, alguma coisa assim. Se quiserem ir lá no meu Instagram, Alice_Pereira, fiquem à vontade. Eu dou maior valor a esse futuri. Eu também, gente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação à minha área de estudos, né? Tipo, pegar partir dessa visão mais do sociólogo, né, das ciências sociais e tal.
também estou à disposição. Em relação a filme, que eu estudo cinema, né? Eu não recomendei aqui, porque eu ia falar muita coisa se eu começasse a falar de cinema, Maria. Aí ia ser o dia todo. Mas, assim, em relação ao cinema e tal, quem quiser também falar comigo em relação a essas questões, pode me procurar, se interessar. Cinema e literatura. Vamos lá, galera. Tá aparecendo A o vida, mas a gente pessoal sorri. aí. Massa, vai. Eu vou contar 3, 2, 1 e aí bato o retrato, tá bom? Sorriam, Tá. se quiser ficar sério também pode. Vai. 3, 2, 1. Aê. Show, Deu? gente. Obrigado, todas, todos, Show. todos. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente. Valeu, Tchau, Obrigado, tchau. gente. Bom final de Obrigado. semana Foi para ótimo. todos. beijo. Tchau, Tchau. Tchau. tchau.